ponto que a gente tem que atentar agora sobre inteligência artificial no ponto que a gente está. A gente falou de chat de GPT, a gente fala sempre de trabalhos. A gente até agora... Por que eu acho que assusta, principalmente para mim, putz, deu uma bugada agora? Porque até então a gente imaginava softwares ou máquinas fazendo trabalhos repetitivos, trabalhos que eram braçais. E agora a gente vê algumas coisas que eram consideradas artísticas ou criativas. E essa área da criatividade, porque agora a gente vai ter que mapear de novo o que é a criatividade. Né? Então, vou falar de novo que assim, a piada é velha, a gente está rindo agora, tá? Tá. Só para você ter uma ideia. Não é recente isso. Não. Tá. Você lembra que eu falei que meu doutorado é em artes, né? Certo. Você sabe há quantos anos que tem robô que faz trabalho de arte e que faz coisas incríveis, que às vezes a gente não consegue fazer essa discussão dentro do ambiente de arte? Já é antigo, já vem vindo. Então, o que é criatividade na realidade? Criatividade é você conectar novas informações de uma maneira que você resolva problemas diferentes ou novos. Criatividade já pode ser feita. Inclusive, tem autores que dizem que a criatividade está na natureza, em várias outras áreas. Não é uma exclusividade humana, que o humano adora achar que a gente a gente é a única bolacha do pacote, né? Mas, na realidade, a natureza tem toda essa... E quando você entra, já faz anos que a gente fala isso, que quem que consegue conectar um volume maior de informações mais rapidamente? Uma máquina ou um ser humano? Então, a natureza da nossa criatividade deve ser diferente. Por exemplo, quando a gente vai falar daqui a pouquinho do chat GPT, o que a gente precisa hoje, tem que fazer perguntas interessantes. Para fazer perguntas interessantes, você tem que ser criativo. Você tem que saber conectar. Mas é diferente da natureza, da criatividade que a máquina faz. Na minha opinião, tem uma discussão muito grande na academia se isso é criatividade, é uma simulação de criatividade. Então, o que vocês acham? Eu acho que é criatividade, eu acho que está na máquina. Na minha opinião... É mesmo? Minha visão é a mesma da inteligência. A inteligência ou a criatividade são conceitos que precisam ser tratados em si mesmos. Isso. Então, é criativo porque parece criativo, e essa é a definição de criatividade. Criatividade é uma função da recepção. Aquilo que a gente interpreta como criativo, por definição, é criativo. Aquilo que parece que é inteligente do ponto de vista humano, por definição, é inteligente. São conceitos que estão na esfera da recepção, da interpretação. Portanto, que nem uma nuvem, a gente vê uma figura de um coelho numa nuvem. A nuvem não é inteligente, é a gente que deu um significado para aquilo. Não, tudo bem, mas o coelho em si não existe na nuvem, né? Isso aí, calma, não é uma projeção tão relativa, então. Porque efetivamente, quando a gente vai falar de inteligência, a gente está falando de adaptabilidade. Então, e de resultados. De resultado. Tá. Então, criatividade é a mesma coisa. Por exemplo, o teste padrão de criatividade ano 2022, que é do ano passado, é um teste em que você pega uma palavra e o que você tem que fazer é associar com a palavra mais diferente possível. Qual é esse? Uma loucura. Super simples, super legal. Veja bem, se essa é uma medida de criatividade, o quanto eu consigo encontrar algo que não está relacionado, mas o contrário, que envolve a inibição de todas as associações mais imediatas no meu cérebro para eu poder resgatar algo que é absolutamente distinto, eu posso ter aí uma métrica comum para seres humanos e máquinas. Claro. Certo? Se eu pensar que criatividade, isso daí aplicado a situações em geral, significa eu ter algo que rompe com as minhas expectativas, porque afinal de contas o diferente, né, o dissonante é aquilo que está mais distante possível das minhas expectativas, eu também posso ter. Só que aí na esfera do impacto no mundo direto. Então, por exemplo, eu tenho uma obra de arte aqui. Se o convencional é isso, eu ponho 10 obras e ponho um grupo de especialistas para avaliar o quanto elas sentem que essas obras são disruptivas. Esse é um conceito de criatividade. Nossa, mas aí começa a complicar pra caramba. Por quê? Eu tô pensando assim, imagina, tem 10 jurados para avaliar qual é o melhor quadro, o quadro mais criativo. Não, a gente tá discutindo o que é mais criativo, não o que é necessariamente melhor. Então, cuidado, mais criativo, são duas coisas diferentes. Ou seja, o mais criativo, certo, ou o mais disruptivo. Isso. E aí a gente coloca, não sabemos qual foi feito por uma máquina. Certo. Vilela, eu acho que você tem que botar contexto nessa história, tá? Porque não tem intenção na máquina de ser algo... Não, mas pode ter intenção. Não, e por que não pode? Lógico, pode ter intenção na máquina? Pode não ser uma intenção natural dela, mas quando você tem uma máquina, um algoritmo, o algoritmo sempre tem uma intenção. Tanto que o viés pode vir da intenção do algoritmo. Se eu faço um algoritmo para a gente comer melhor, a intenção desse algoritmo é comer melhor. Perfeito, ele vai a intenção que foi injetada por um próprio pelo próprio ser humano que pensou o projeto e colocou aquilo a serviço desse projeto. Você precisa botar contexto nessa história, tá? Vou te dar 2 exemplos. Eu vou te mostrar 2 esculturas em mármore. Tá. Com uma qualidade que você fala assim, caramba, como é possível fazer no mármore com esse detalhe? E eu vou dizer, essa aqui foi feita por um braço robótico, com uma inteligência artificial, e essa aqui foi feita por um ser humano.
eu vou achar legal, as duas são iguais, mas a que eu vou dar valor é o que tem superação do ser humano. Agora, se eu quero só ter uma escultura na minha loja bonitinha, tanto faz para mim. Entendi. Agora, se eu tô comprando uma peça de arte, a superação do ser humano me toca muito mais do que um braço robótico. Então, acho que contexto precisa ser levado em conta. Para que você quer? Para que vai usar? Em que situação? Com qual necessidade? Eu acho que faz diferença. O problema é que quando a gente olha para empregos, uma boa parte dos usos, tanto faz o contexto. Mas posso fazer uma ressalva? Eu concordo com você, tradicionalmente esse é o conceito. Mas na arte contemporânea é muito mais importante o que rompe com as expectativas e quebra com aquilo que está na estrutura da história da arte do que propriamente aquilo que é melhor tecnicamente. Então, por exemplo, se a gente for ver boa parte dos trabalhos, por exemplo, eu tenho uma coleção de Mira Schendel, artista super insensada, são rabiscos. Então, são as monotipias da Mira, são rabiscos. Mas a quebra com a expectativa do ponto de vista daquele momento da arte contemporânea é o que gera o valor da Mira. E isso vale para muitos artistas. E aí, portanto, mas a questão... Álvaro, se eu tenho uma máquina que eventualmente ela gera uma ruptura, e essa ruptura dentro da história da arte é tomada como algo que surpreende, independentemente da questão... Mas nesse exemplo que você deu, não vale isso também? Porque assim, imagina que eu te dou 2 obras assim, cara, e você entende que a ruptura veio de um ser humano, é ruptura. Agora, se você manda a máquina gerar aleatoriamente muitas coisas, vai vir ruptura. Tudo bem, mas por exemplo, o Pollock gerava de maneira semi-aleatória e era uma puta ruptura. Eu não sei se eu entendo o seu ponto. Talvez eu seja mais niilista em relação ao valor intrínseco do trabalho técnico. Mas nós botamos a gente botou um componente desgraçado aqui, que é a arte, né? É complicadíssimo. A arte, se a gente pegar 20 artistas para falar da definição de arte, eu gosto muito do Gombrich, que ele fala que arte é o que parece arte, ou não existe arte, existem artistas. Por que eu gosto dessa definição? Porque, na realidade, é uma expressão para o mundo daquilo que você está sentindo e daquilo que você está captando, né? Então, aquela coisa de artistas são antenas, né? Que os irmãos Campos falam, que a gente outro dia estava conversando sobre isso. E você tem uma intenção humana na arte e ela se torna uma obra-prima quando ela cria um impacto no mundo. Então, se você pegar o cubismo, o expressionismo, ou qualquer um deles, se você pegar lá atrás, Rembrandt, o que você pegar de qualquer um deles, ele trouxe uma nova maneira de você olhar o mundo e isso impacta a humanidade. A questão aqui é até que ponto que o que a gente tem hoje de inteligência artificial, ela cria algo que pode ter uma intenção por detrás própria, porque para fazer isso você tem que ter uma intenção própria. Você tem que ter algo que é o contexto que o Cava está falando, que traga para aquilo o impacto que a gente está lendo. Se você pegar a Guernica de Picasso, se você não entender, se você só foi lá e olhou, contexto, se você não entendeu tudo aquilo, você não está sabendo o valor. O valor é muito associado à intenção do artista. Então, hoje, se a gente trazer, né, se a gente trouxer isso para o ChatGPT ou para qualquer uma dessas outras ferramentas de IA generativa, ela começa com a sua pergunta. Então, ela começa com a sua intenção no processo. E isso faz diferença, né? Posso fazer um comentário em cima? Eu não sei, às vezes eu me sinto tão niilista nas coisas, minha capacidade de acreditar em qualquer coisa é tão baixa que eu mesmo me surpreendo com a falta total de relacionamento com as coisas que têm valor ontológico. Mas olha só, o Damien Hirst, que é um mega artista e também, na minha opinião, um mega picareta, ele acabou de lançar uma série de litografias, são peças que ele só assina. Sei. Que custam mais ou menos eu vi o preço de 2 a 6 mil dólares, então é uma grana de 10 a mais de 30 mil reais, que são feitas com Midjourney. Só que ele e tá divulgado dessa maneira e tal. Ele não esconde isso. Não, só que é o seguinte, se você pensar e falar assim, poxa, o sujeito fulano de tal foi lá e lançou um monte de litografias de peças de Midjourney, não vale nada. Só que o Damien Hirst justamente é esse picareta. Ele é justamente o cara que embalsamou um tubarão e vendeu por milhões de dólares. Você tá entendendo? Então na história dele é como... É o que ela falou, é como o artista, não é É isso, então eu tô concordando com esse ponto. Ele criou estilo. Quando o Duchamp pega um urinol e coloca no museu... Exatamente, o deslocamento do urinol gera o valor. Então o Damien Hirst é esse pilantra que consegue fazer isso. E você tem que falar, cara, realmente, ele vendendo essas peças de Midjourney
É arte. E ele faz você E dá vontade pensar. de dar porrada nele por isso. Ele porque não gera uma sensação, ele não faz você pensar. Ele faz, não faz faz, você... me faz pensar que eu quero matar ele. Então, mesmo que você Mas odeie... é isso, eu tô brincando. Mesmo que É você isso aí. odeie, o valor está nisso. Odeio amando, tá? Eu falo, cara, que Isso, sensacional. É nesse sentido. isso. Eu quero matar, mas no sentido brincadeira total. Eu falo, cara, como esse cara é foda. Isso. Como ele soube ser capaz de sentar na cadeirinha certa e falar, ó, Damien Hirst aqui. Exato. Toma 5.000 litografias que eu só vou assinar. É isso. Mas então, É que eu acho que nos tempos atuais, quando a gente fala de arte, alguns artistas transcendem a própria arte. Porque a hora que o cara fica muito Total. famoso, qualquer coisa que o cara fizer vai ter a sua relevância na sociedade hoje. Então, deixa de ser uma discussão sobre arte ou não, entendeu? Passa a ser um produto do cara, Sim, entendeu? mas eu sou velho o suficiente para ter passado por vários estágios da arte. Aí eu comecei fala a isso pra trabalhar. gente. Mas é que como eu sou artista, ilustrador, pintor e tal, teve essa discussão com o aerógrafo. Se usa aerógrafo ou não. Para quem não sabe, o aerógrafo é ligado no compressor e você tem uma canetinha que você tem a pressão e ficava aquele trabalho perfeito de degradê e tal. Teve essa discussão. Teve artistas que, não vou usar o aerógrafo porque eu sou clássico, eu pinto com pincel. Quando veio o computador, a mesma coisa. Não vou usar o Photoshop, o meu negócio é tinta acrílica, tinta óleo. E agora tá uma reação violenta Midjourney. em relação à inteligência artificial. Se você utilizar ou não. De os caras fazendo abaixo assinado e tudo. E eu já vi essa história lá Isso, atrás. mas, Vilela... E na contracorrente. Os caras tão Isso, doidos, assim. não adianta. Então, Não a gente que adianta. viveu um pouquinho mais, eu brinco assim, o que pros outros é história, pra mim é memória. Eu Exato, tava lá, né? exato, eu muito vi boa isso daí, acontecer. é. Cara, é a mesma coisa que fotografia. É Quando a apareceu a mesma coisa. fotografia. É exatamente Mas isso. essa você não tava lá. Nem eu, nem você. Não tava, né? Mas se a gente for pensar, toda vez... Aliás, a arte, ela envolve técnica desde o início da história da humanidade. Então, quando a gente começa a discutir, eu prefiro voltar para a gente pensar, que nem o Álvaro deu uma parada de seres sintéticos, seres naturais. Eu gosto de classificar assim, nós somos sistemas. E a gente pode ser sistemas tanto biológicos, no nosso caso, de carbono, a gente pode ser sistemas sintéticos e a gente pode ser híbrido. Quando você pega uma inteligência agora que ela vem, está usando junto, né, está fazendo junto, você é um sistema híbrido. E a nossa inteligência pode aumentar, inclusive, por assistência de sistemas que não são inteligentes, mas que pincel aumentam. é uma assistência. E isso, o pincel mas tem uma diferença grande, né? Tem, O quê? Tudo isso que você falou, você ainda precisava do artista. Com a inteligência artificial, você pode ter artistas que vão usá-la para testar, aprimorar, melhorar, né? Você não quer dizer que esses caras não são mais úteis ou não vão fazer mais arte. Mas, ao mesmo tempo, uma boa parte do trabalho que é feito hoje vai poder ser feita sem eles. Como os filtros, ou o Instagram, quando apareceu, os fotógrafos falam, pô, a gente tinha um trabalho absurdo e agora qualquer um pode ser fotógrafo. Agora qualquer um, na teoria, pode ser pintor, pode ser ilustrador. Ainda que, obviamente, o que acontece na prática é que você sobe a linha de base Sim. e você começa a ter... A exigência vai lá em e cima. você começa a ter outras formas de fazer as coisas que exploram essa linha de base Eu mais acho que alta. ressignifica. Ressignifica. Da mesma forma que quando a gente começou e aí tem a sequência, né? A pintura, ela era um instrumento de representação do mundo, inclusive de cópia. A partir da hora que vem a fotografia... Reis usavam fotografia para serem eternizados. Exatamente. Aí vem a fotografia. Pintura. Aí vem a fotografia, ela libera a pintura, ressignifica a pintura. Para ser qualquer pra coisa. E ela impressionista, passa a ser arte. surrealista. Exatamente. Quando você pega o próximo estágio, a fotografia passou a ser arte. O próximo estágio... Então, quando a gente vai vendo a evolução, isso vale para as mídias sociais. Quando entra uma nova rede, uma nova plataforma, ela ressignifica as outras, ela transforma todas as outras. Nós somos sistêmicos, né? Então isso está acontecendo, só que agora numa velocidade muito mais rápida. E a gente está no olho do furacão agora. E a gente tem que acompanhar. Esse que é o grande, na minha opinião, dilema. Como é que a gente Eu quero acompanha? jogar uma questão que a gente abordou aqui, que vai acontecer. Vai acontecer de um livro feito em inteligência artificial ganhar um Nobel. Vai acontecer em algum Mas momento. livro não ganha Nobel. Ser Nobel, um best-seller para o New York Times ou o Jabuti no Brasil. Não, Nobel de Literatura, não tem? Não, isso é o escritor que ganha, né? Sim, mas então, e aí? Não, mas já está definido que a obra por inteligência artificial é a obra de um autor. É? Então pode acontecer. Pode acontecer de alguém ganhar usando o AI. Mas, Bom, então, pelo menos por enquanto, né? Por enquanto, Por enquanto é assim. por enquanto tem que ter um autor humano. Isso aí. tá, Mas é uma corruptela técnica. vai Não, mas só para acontecer. dizer que livros não ganham, ganham conjuntos da obra.
Mas só para lembrar esse detalhe. Mas porque um livro ganha o cuidam... Cervantes, ganha um prêmio pelo livro. Sim. O prêmio Jabuti é um livro. Um livro. Agora, quando você fala o Nobel, ele é um conjunto. Você premia uma pessoa. Bem. Mas que seja, um cara começa a fazer 3, 4 livros e muda tudo. São livros maravilhosos através de inteligência artificial. Que seja. Ou um prêmio grande de arte, que já aconteceu de ser feito artificialmente. Já aconteceu. E aí? Aí a gente coloca essas ferramentas como sendo o único caminho mesmo, porque vai chegar um ponto que talvez a gente só faça através deles, ou não. Xadrez é mais bem performado por máquinas ou pessoas? Hoje em dia é por máquinas. Isso. E tem campeonato de xadrez? Tem. Tem pessoas jogando? Então, mas porque tem uma regra. Não, mas não é só isso, é porque existe o prazer humano de fazer. Não, eu sei, mas tem uma regra que as máquinas não podem jogar, senão elas ganhariam. Eu sei, mas não é isso, é que você pode... Mas a máquina continua performando muito melhor. A minha questão é essa, a gente vai começar a colocar regras para tirar a inteligência artificial... Dos prêmios e tal? Dos prêmios. Minha opinião é que eu acho que sim, mas eu acho que isso aí vai ser super secundário. Das listas de mais vendidos e tudo mais. Da lista de mais vendido não, porque a lista de mais vendido mede o que vendeu. Mas aí os caras vão falar, mas você usou inteligência artificial. Não importa, mas vendeu. É que nem inteligência, é algo que é medido pela adaptabilidade, pelo impacto no mundo. Não, o que eu tô dizendo é que você não vai ter um preconceito em relação a quem usa em algum ponto. Talvez tenha. Talvez tenha. Há uns anos atrás eu estava vendo o pessoal brincando, já tinha charge uns 4 anos atrás, de a pessoa trazer o namorado para casa e o namorado era um robô. E o pai falando, como assim? Um robô não? Não sei mais o quê. Então a gente vai ter preconceito contra as máquinas. Eu gosto muito de algumas teorias que dizem o seguinte, que a gente pensa muito eles e nós, como se fosse separado. Eu gosto mais de pensar que é eles e nós, e a gente vai se misturando com eles. Porque a gente vem num processo evolutivo que a gente vai incorporando essas tecnologias. E a gente está passando por um patamar agora que a gente vai poder incorporar de verdade, entendeu? Não precisa fazer o que o Elon Musk falou de colocar no seu cérebro, porque em algum momento eu acho que a gente vai fazer isso, mas o que eu acho é que a gente vai colocar cada vez mais. O transhumanismo é você acrescentar tecnologias de forma que você comece a operar de maneiras mais interessantes. Nesse caminho, a gente está se misturando com as máquinas. Então, quando você falar, chegou a inteligência artificial, chegou no nível humano, o humano está ali misturado com aquilo. Eu prefiro acreditar nisso. Eu também. A autora do Harry Potter, se ela alimentar a inteligência artificial com todos os livros dela e falar, escreva o próximo livro... Ela escreve. Vai escrever. Entendeu? Se tem um livro do Saramago, alguém fala, ou algum autor... morto e você fala, escreva o próximo livro como se fosse esse cara. Já dá para você fazer o seguinte, por exemplo, você fala, olha, faz uma entrevista com a pessoa X, né, sei lá, o Shackleton que fez a descoberta, não, que o navio ficou lá na Antártida, faz uma entrevista com ele, e a inteligência artificial, o ChatGPT já sabe o que ele sabia naquela época, né? Então, erros de filmagem que a gente vê, vira e mexe, que o cara coloca alguma coisa que não existia naquela, acaba não acontecendo mais. Então, tem várias coisas que provavelmente você não vai conseguir mais fazer sem elas, como você já não consegue viver sem a geladeira. Entendi. Você não consegue viver sem outras coisas. O que eu acho que a gente deveria fazer é nivelar. Tem que nivelar conhecimento, porque se você pegar hoje... Vou dar um exemplo para você. Eu tenho uns amigos executivos que hoje estão criando... Muitos deles faziam palestra contratando uma empresa que faz storytelling, você coloca lá meia dúzia de tópicos, eles montam e fazem aquelas coisas incríveis, né? Eles estão usando o ChatGPT, coloca lá, olha, preciso falar de X tópicos, 30 tópicos. Como que você organizaria essa informação se você fosse o Steve Jobs, fazendo a apresentação do iPhone, que foi... Aí vem o texto escrito e você fala assim, então, separe isso para mim em slides, em tópicos, e depois você passa numa outra plataforma. Cara... Assim, o storytelling é incrível, porque você está pegando já um conhecimento. Quando a gente escreve livro, eu fico lá me matando. Qual a melhor forma de apresentar a informação? Então, se você não usar essas ferramentas daqui a pouco, é que nem hoje para você escrever uma tese. Entendeu? Você não vai nem conseguir competir. Você não vai conseguir competir. Então, você precisa aprender a usar, porque em muitas áreas, especialmente as áreas que envolvem capacidade intelectual, você não vai conseguir performar, porque você tem um universo de coisas que a gente adoraria fazer. A barra já vai estar lá em cima. Mas é engraçado. Como eu discordo de tudo que tem no mundo. Eu acho que, na verdade, a super especialização ainda está muito longe de ser acompanhada pela máquina. Talvez a gente discorde nesse ponto. Porque... Não, pode estar longe, mas é um caminho, né? É um caminho total, não tem a menor dúvida. É um caminho, mas, por exemplo, o livro que sai da somatória dos livros do Harry Potter para ser o próximo é provavelmente um pastiche.
Por quê? Hoje. Hoje. Por quê? Porque é o seguinte, olha só. A grande questão que vai gerar o valor de uma obra é o quanto ela tensiona o resto da obra, entendeu? O quanto ela joga... Você vê Senhor dos Anéis, que é uma série boa. O quanto você não espera que ela seja daquele forma. Exatamente isso que eu tô falando. A inteligência artificial hoje em dia vai dar alguma coisa que provavelmente a gente esperaria. Isso. Exatamente. Hoje ela pega o que ele tá falando. Ela pega aquilo que a gente está falando da parte de arte, a intenção de você criar algo que está entendendo todo o contexto para que você esteja fazendo um statement, né? Você não consegue. Exatamente, é o statement que está fraco, entendeu? Qual que é a proposta de valor, qual que é o direcionamento ideológico subjacente? É essa coisa que é emudecida, é nada. E aí que tá onde a coisa, eu acho que realmente vai estourar do ponto de vista artístico, que eu acho que não é nada tão simples de ser feito. Eu não sei se existe uma linha, um continuismo entre aquilo que existe hoje em dia e esse tipo de capacidade, tá bom? Talvez não exista, talvez exista aqui no meio do caminho um gap, e a gente vai encontrar aí uma barreira que vai tomar mais tempo do que esperado para ser percorrida, não sei, possivelmente, mas o fato é que quando a gente chegar lá, o próximo livro não é simplesmente mais um livro ao estilo de... Ele é uma obra que dialoga com as outras obras de maneira única, gerando as diferenças, as tensões que as outras obras geram uma em relação às outras. E esse é o valor. Mas não é impossível a gente achar que a máquina vai chegar a um ponto que ela vai conseguir fazer isso também. Nem um pouco. Não é? É só o input que você vai colocar lá. Só tem etapas, tá? Então, por exemplo, em muito pouco tempo, você sabe o trabalho que dá para fazer um livro. Você deu um baita trabalho para você. Eu até tava pensando, se tivesse inteligência artificial, quando eu tava num beco que eu não sabia, de eu colocar todo o livro antes e falar, me dá alternativas do que eu fazer agora. É isso, me dá caminhos. Então, e tem uma boa parte do que você fez que é um trabalho mecânico chato da burra. Então, no curto prazo, ela só vai ajudar você. Só que o que vai acontecer? A partir do momento que, de repente, pessoas menos talentosas que você vão ter um auxílio, isso vai ter uma enxurrada de livros no mercado. Ok, você é um cara que as pessoas gostam muito, você tem uma mídia poderosa, as pessoas querem escutar o que você fala, então você não é um cara qualquer. Mas o cara que está entrando nesse mercado vai concorrer não com 1000 livros ou 10 mil livros, vai concorrer com 1 milhão de livros. Exato. E indo muito para frente ainda, será que eu vou querer comprar o livro do Vilela, ou o Harry Potter novo da mulher, ou será que eu vou querer um livro de ficção? Pra mim, feito pra mim, do jeito que eu gosto. Você tá falando demais. Cada um tem sua realidade. Não é mais o livro de Esse conceito... Cara, isso é muito louco. Isso é maravilhoso. Eu quero o próximo livro da J.K. Rowling, mais com esse final ou com tal personagem. Não, Não, pra mim. Ele sabe quem é você. Ele já te oferece o livro que você quer. Não, ele escreve pra você. As suas interações nas redes sociais, os seus testes de personalidade. Ele sabe quem você é. Isso é assustador. O Google já te conhece melhor que a tua mulher. Com certeza. Com certeza. Facebook, então. Com certeza. Entendeu? Então vai chegar um momento que ele sabe exatamente o que te toca, o que não toca, porque ele sabe onde está teu olho, quanto tempo, o tempo de scroll. Eu pensei numa ressalva. É o seguinte, verdade, mas olha só, a gente tem duas formas de manifestação, covert e overt, ou seja, comportamental e mental. Tem gente que tem dissonâncias maiores entre o comportamental e o mental. Nesse caso, mais difícil acertar. No caso das pessoas que expressam efetivamente aquilo que elas pensam, mais fácil acertar. Então vamos lembrar só que tem esse continuismo aqui e o acerto não está garantido de antemão. Mas se você lança e faz... Total. Itera e na próxima você acerta. Isso. Você treina. Tá bom, não vamos acertar o one shot. Itera que na próxima você acerta. Você treina. Se você pensar daqui a alguns anos no ritmo que a gente tem de dados, de captura, de tudo quanto é coisa... É muito provável que a máquina te conheça melhor do que você mesmo se conhece. Claro. Então, eu brinco assim... Mas o autoconhecimento é uma ilusão, né? Mas faz parte. A gente tenta, né? Mas a gente tenta. Mas se a gente for pensar hoje, já há vários anos, se você pegar os sistemas analisando pessoas, ele começa a prever o que você vai comprar, o que você vai fazer. Mas ele não sabe por quê. Então, o porquê é mais complexo, já entra para um outro patamar de complexidade. Então, conforme eles vão evoluindo, por isso que eu falo que a gente tem que evoluir junto, porque se a gente não evoluir junto... E viram...